Queridos, quanto a nós vamos fazer uma breve reflexão na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos sentados mesmo para abrir as suas Bíblias em Malaquia. Seria difícil encontrar Malaquias às vezes, mas com uma dica, uma simples dica, fica tão fácil. Você abre no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de Mateus, e volta um pouquinho. É o último livro do Velho Testamento que fica juntinho com Mateus. Malaquias. Livro do profeta Malaquia, último livro do Velho Testamento, e o penúltimo profeta, porque o último profeta do Velho Testamento não é Malaquias, como vocês sabem, o último profeta é João Batista, do Velho Testamento, não é verdade? Querido, na verdade, nós estamos expondo esse livro, começamos a expor o livro de Malaquias, e nós falamos um pouco sobre a introdução, uma visão panorâmica do livro, e vamos falar mais um pouquinho, mas hoje nós já vamos expor os primeiros 5 versículos, mas o assunto desse livro é culto, verdadeiro culto a Deus. Então nós vamos aproveitar para nós falarmos um pouco sobre como cultuar a Deus, como adorá-lo, e o que acontece, o que deve acontecer no culto, no nosso culto, principalmente no nosso culto público. Então vamos fazer essa leitura, Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 5, que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vos direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Irmãos, na escola dominical, nós vimos que o rei Salomão, que foi o último rei, o rei do Reino Unido de Israel, depois de Salomão houve a divisão, ele pecou na velhice. E quando Salomão pecou, despencou a nação de Israel para o pecado. Vocês sabem que ele foi um homem, como o pai dele, fiel a Deus, Salomão, mas na velhice ele pecou. E logo Israel foi dividido, 10 tribos para um lado, 2 tribos para outra, e o maior pecado deles foi a idolatria. Eles se tornaram muito idólatras, principalmente as 10 tribos primeiro, e outros tipos de pecados. E tanto que as 10 tribos foram banidas, como nós vimos, não deixou de existir. As 2 tribos continuaram por um pouco tempo após eles serem deportados, as 10 tribos, as 2 tribos continuaram por um tempo, também foram deportadas para a Babilônia, mas voltaram, porque ali estava a promessa do Senhor, ali estava Judá, a tribo de Judá, da qual viria Jesus, e Deus havia prometido para Davi que viria dele o Salvador. E eles passaram 70 anos ali por causa do pecado, da desobediência deles, não quiseram servir o Senhor. Inclusive Deus disse a Salomão, falou, se você for fiel, for íntegro, um líder abençoado, íntegro na minha presença, a bênção vai continuar para sempre no seu reinado, e seu reinado vai ser sempre próspero, grande e abençoado. Mas esse povo, foram desobedientes e foram desterrados para a Babilônia, ficaram lá 70 anos, e depois de 70 anos Deus permitiu que eles voltassem. Quando eles voltaram, eles reconstruíram os muros, reconstruíram o templo novamente. Não foi o templo como o anterior, com a beleza que tinha, mas construíram o templo, construíram as casas, ou seja, reconstruíram toda a cidade.
Daí, 2 profetas começaram a profetizar ali bênçãos, não é? A vinda do Messias, não é? Bênçãos sobre a vida deles, e passou-se 100 anos, e essas bênçãos no decorrer desses 100 anos não vieram. Por quê? Porque os profetas, eles estavam focando o espiritual, não só o material, e a vinda de Jesus não era tão breve, e as coisas começaram a ficar difíceis para eles, materialmente falando. Perseguição às nações vizinhas ali, incomodando eles, não é? E escassez, problemas que todos nós enfrentamos, que o ser humano enfrenta, as dificuldades. E eles começaram a rejeitar o Senhor, a tratar o culto do Senhor de qualquer maneira, a pecar contra o Senhor, a serem negligentes, e uma série de coisas. Começaram a casar com pessoas de outras nações, começaram mesmo a pecar contra o Senhor. Então veio o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, que o primeiro versículo que nós lemos aqui, fala sentença contra Israel. Então o Senhor vai falar, e vai falar principalmente do culto dele, que estava sendo muito rejeitado. Para vocês terem uma ideia, quando eles vinham trazer as ofertas, né, os carneirinhos, os cabritos, eles escolhiam os doentes, aqueles de olho furado, aquelas coisas realmente desprezível para o Senhor, porque eles já não mais tinham amor pelo Senhor. Por quê? Porque eles entendiam que Deus não amava eles, porque eles não estavam recebendo as bênçãos materiais como eles esperavam, não é? Com aquela prosperidade toda, e ali sem nenhum problema, como se prega hoje em alguns lugares, né? Que você não tem problema, se você aceitar Jesus, acabou todas as suas dificuldades, não é assim que alguns dizem? Então eles estavam passando por dificuldade, e a reação deles foi rejeitar a Deus, rejeitar o culto a Deus, tratar de qualquer maneira. Eles faziam tudo, mas de forma negligente, de forma mecânica, sem vida, porque eles afastaram-se do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor fala é exatamente sobre o amor, que Deus diz que ama eles. Um comentarista bíblico escreveu o seguinte: Malaquias falou a um povo desiludido, desanimado e cheio de dúvidas, cujas experiências não se harmonizavam com seu conhecimento das promessas gloriosas encontradas nos profetas anteriores, ou seja, não estava batendo a situação deles ali com as promessas gloriosas que os profetas haviam profetizado. Mas é aquela questão que até nos nossos dias acontece: bênçãos é só se realmente a gente tiver com saúde, estiver rico, farto, aí a gente está sendo abençoado, Deus é bom, Deus nos ama, mas se não for assim, Deus não é tão bom assim. É isso que eles pensavam. Aí o comentarista aqui continua: a visão do período messiânico que se aproximava não se materializou, ao contrário, eles experimentaram a miséria, a seca e a adversidade econômica, desiludindo-se de Deus e da sua fé. Então o Senhor mostra o seu cuidado especial para com eles ao longo dos anos. O Senhor vai dizer aqui o quanto eu cuidei de vocês ao longo dos anos, eu preservei vocês, eu elegi vocês, e eu sempre cuidei de vocês, nunca deixei que vocês se perdessem. Na realidade, era Israel que havia deixado de amar o Senhor e honrar o Senhor e obedecê-lo, desobedecendo o seu pacto. Irmãos, esse livro de Malaquias, a estrutura dele é da seguinte forma: o Senhor faz uma declaração para o povo de Israel, declara alguma coisa, uma verdade, eles questionam essa verdade, colocando dúvida, e o Senhor responde essa dúvida deles. Por exemplo, nós vamos falar hoje sobre o amor. Primeiro, Deus declara o seu amor para com eles. Eles questionam o amor de Deus, e Deus responde a eles, dizendo da seguinte forma: eu amei vocês, ou eu amo vocês, porque eu escolhi vocês e rejeitei Esaú. Como é isso? Nós não vamos ver. Essa é a explicação de Deus. Eu amo vocês, por quê? Porque eu escolhi vocês e rejeitei Esaú. O que viria a significar
isso aqui. Isso é a justificativa de Deus, quando eles dizem, o Senhor nos ama, uma pergunta retórica, o Senhor nos ama, nós nessa situação, o Senhor nos ama, Deus diz, eu amo, porque eu escolhi vocês e rejeitei Esaú. Segunda declaração de Deus, vocês estão profanando o meu culto. Cada unidade dessa é um sermão que nós vamos falar. Esse é o segundo sermão que nós vamos pregar sobre isso, sobre essa declaração de Deus. Vocês estão profanando o meu culto. Questionamento do povo. Em que estamos profanando o teu culto? Resposta do Senhor. Vocês não estão fazendo como eu disse que era para fazer. Isso está do versículo 16 ao 14 do capítulo 1. Vocês não estão fazendo no nosso culto o que eu pedi que vocês fizessem. Terceira declaração de Deus. Eu não aceito o culto de vocês. Questionamento do povo. Por que o Senhor não aceita nosso culto? Resposta do Senhor. Vocês estão praticando a corrupção, imoralidade e desleixo com o meu culto. Capítulo 1 a 10. Quarta declaração de Deus. Não aceita a oferta de vocês. Questionamento do povo. Por que o Senhor não aceita nossa oferta? Resposta do Senhor. Porque vocês não estão vivendo de acordo com a minha palavra. Engraçado esse tópico aqui, né? O Senhor diz, eu não aceito a oferta de vocês, o que vocês doam para mim. Por que o Senhor não aceita? É porque vocês não estão vivendo de acordo com a minha palavra. A vida do crente, queridos, é uma unidade, né? É por isso que a gente fala que quando a gente vai ofertar, dizimar, isso faz parte do louvor, porque é um todo. Ou seja, eu não aceito a oferta de vocês porque vocês não estão fazendo a minha vontade. Vocês não estão me servindo como deve ser, eu devo ser servido. Então, eu não aceito a oferta de vocês. Isso é uma parte da nossa vida. A nossa vida é uma unidade. Então, nós doamos não só a oferta para a nossa vida, né? a nossa força, a nossa virtude, o nosso trabalho, o nosso eu me dou para o Senhor como um todo, e isso é o culto a Deus. Então, é isso que o Senhor está dizendo aqui. Na quinta declaração de Deus, eu estou enfadado com o culto de vocês, eu estou enojado do culto, eu não aceito o culto de vocês. Questionamento do povo, em que nós estamos te enfadando? E o Senhor vai responder, depois nós vamos ver isso aí. Eu estou falando só sobre os tópicos, né, do livro, para a gente depois ir discutindo. Sexta declaração de Deus, vocês estão me roubando. Questionamento do povo, roubando em quê? Resposta de Deus, nos dízimos, nas ofertas. Malaquias 3, 16 a 12. Sétima declaração de Deus, vocês estão falando mal de mim. E o Senhor responde. Enfim, deixando agora o livro de lado, nós vamos fazer uma breve explanação sobre o capítulo 1, do versículo 1 a 5. Ele fala do amor de Deus. O Senhor começa falando, antes de exortá-los, de falar sobre a forma, a atitude deles, o Senhor vai declarar que ama eles. Vocês podem perceber no texto lá que a primeira coisa que ele fala, eu vos tenho amado. Ele não diz, eu vos amo. Eu vos tenho amado, ou seja, eu amo continuamente, eu amei vocês, eu amo vocês e eu sempre vou amar vocês. Diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Ou seja, o Senhor nos ama? Como assim? Como é que o Senhor nos ama e nós estamos nessa situação? Nós estamos vivendo nessa situação, com essa dificuldade, com essa luta, com esse pessoal nos perseguindo. O Senhor prometeu que viria o Messias, ele não veio. Como é que o Senhor nos ama? Perceba que já era um povo materialista. Essa questão de que se o Senhor não me abençoar materialmente é porque Ele não me ama e coisas desse tipo, é antigo, não começou agora. Nenhuma outra nação foi tão privilegiada diante de Deus quanto Israel. Por que não, queridos? Porque Deus escolheu Israel entre muitos povos. Israel era um povinho insignificante, eles não eram melhor do que os demais povos. Deus escolheu, lembrando que todas as outras nações não tinham Deus. Eles morreram na perdição, porque se a salvação está em Jesus Cristo, e aqueles povos não conheceram a Deus, eles não tiveram a oportunidade. Então, o amor de Deus começa na eleição. Por exemplo, quando ele diz, eu amo vocês, sabe por quê? Porque eu amei vocês, e amei Jacó e rejeitei Esaú.
que ele está querendo dizer? Exatamente, eu amei o povo de Israel, porque Jacó representa o povo de Israel. Ou seja, ele escolheu os dois antes de nascer, e Jacó não era melhor do que Esaú. Jacó era usurpador, o nome dele, ele começou já enganando o irmão, não é? Enganou o pai, colocando aquelas roupas lá, aquelas peles de ovelha e tudo mais, enganou também o sogro, foi enganado pelo sogro, mas enganou também o sogro. Ele só mudou quando Deus mudou ele para Israel, foi Deus que transformou ele, mas quando Deus escolheu ele, não é porque ele era bom, ele não era melhor do que Jacó, porque Deus resolveu amar, sem nenhum mérito, sem nenhum... porque Deus viu que ele ia fazer alguma coisa boa, então ele escolheu, não, ele não iria fazer coisa boa, coisa nenhuma. Outro dia eu falei aqui na escola dominical e eu volto a repetir para os irmãos, porque até eu caía nesse erro. Quando eu ia tentar explicar para algumas pessoas que nós fomos escolhidos, então a prova que eu tinha há uns tempos atrás, quando tinha menos conhecimento bíblico, é o seguinte: Deus escolheu, porque ele viu o futuro. Como ele é onisciente, ele viu, e isso é um erro. Ele viu mesmo, mas o que a gente está querendo dizer é que viu eu me convertendo, viu eu crendo, viu eu buscando a Deus, e Deus não viu isso. Deus não viu ninguém crendo. Quando Deus olhou, ele de fato olhou antes de nos eleger, mas ele viu um bando de gente morta, porque ninguém tinha condições de crer. Ele elegeu para, no dado momento, ele nos fazer crer, nos fazer ir até ele. Então é assim que não é porque ele é onisciente e viu que nós íamos crer, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando ele fala que escolheu Jacó, ele mostra: eu amei vocês. O amor do Senhor está na eleição, na escolha, queridos. Não está em bens materiais, não está em termos uma saúde perfeita aqui. É porque ele nos amou na eternidade e ele nos escolheu para ser deles. E nós vamos passar por dificuldades, por lutas aqui. O próprio Jesus passou por dificuldades, por lutas. Os apóstolos, a igreja primitiva e a igreja ao longo da história passou por lutas aqui. As mesmas bactérias que atingiu as pessoas não crentes, atingiu os crentes também. Crentes sofrendo de acidente. Aqui nós estamos nesse mundo, todos nós passamos por luta. O amor a Deus não é medido pela nossa riqueza, pela nossa pobreza aqui. O amor de Deus, que ele está dizendo para esse povo aqui, que é medido na eleição, que eles são do Senhor. É isso que pesa, e não o fato de nós estarmos muito prósperos aqui ou não. Não é? Porque se for assim, Jesus, por exemplo, Jesus, não é? Então Deus, se nós medirmos o amor de Deus pelas bênçãos materiais, então ele não amava Jesus. Que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, Jesus não tinha posse. Aí você fala: não, mas Jesus tinha uma missão, ele tinha um propósito nessa terra, é por isso. Mas você também tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tinha um propósito com o filho dele, ele tem um propósito na vida de cada um de nós, dos seus demais filhos. Então ele tem um propósito. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma luta, por uma escassez, como esse povo estava passando aqui, vocês não podem agir como eles, nós não podemos agir como eles. Temos que entender. E Deus declara aqui, esse é um amor declarativo de Deus. Deus declara que ama, eu amo. E é interessante que ao longo da Bíblia, irmãos, Deus vai declarar. O amor dele é um amor declarado. O amor de Deus por nós é um amor declarado, é um amor provado. Ele não só declara, mas ele prova que nos ama. Deus escolheu Jacó antes dele nascer, eu repito. Deus não nos elegeu porque previu que iríamos crer, como nós explicamos. Não. Ele resolveu nos amar no meio de todo mundo morto. Todo mundo morreu, porque Deus diz: se você, Adão, me desobedecer e comer do fruto, você vai morrer.
No momento que Adão mordeu aquele fruto, que não sabemos o que é, eles falam que é uma maçã, né? Não tem nada a ver, a Bíblia não fala isso. No momento que ele mordeu aquela maçã, né? Digamos que é uma maçã, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu espiritualmente. Se tornou um cadáver espiritual e todo mundo nasce morto. Não tem como. Então Deus escolheu, entre todo mundo morto, para um dia ele ressuscitar. E nós ressuscitamos. Quem ressuscita é a palavra de Deus por obra do Espírito Santo. Quando é pregada a palavra entre aquela praça cheia de gente morta ali, alguns, a palavra vai como uma seta e penetra o coração dele e gera vida nele. Então, queridos, é por amor. Não é porque ele previu que eu ia crer, porque eu não ia crer. Eu não tinha como. Então, é como quando a pessoa vai, uma família vai adotar uma criança. Lá tem várias crianças naquele lugar de adotar. E ele bate o olho numa lá, talvez negrinha, branquinha, não importa, homem, mulher, é impressionante, ele ama aquela, do nada ele ama, ele fala, é aquela ali que eu quero. É aquela, e as outras vão ficar lá, e você vai culpar, não porque ele escolheu aquela lá e amou aquela, e põe as outras. Ele decidiu, ele amou aquela, ele apaixonou por ela, foi amor à primeira vista, ele apaixonou. Ele não sabe no que aquela criança vai dar futuramente, ele não sabe, mas ele amou. É assim, estava todo mundo lá e Deus bateu o olho em você e apaixonou por você. Você não ia crer, você não ia fazer nada, você ia para o inferno. Ele não vê você crendo, ele não, no futuro que você não ia crer, ele não vê. Mas ele determina, decreta que vai, no momento certo, ele vai mandar o filho dele, iria mandar o filho dele, ia morrer na cruz por você, ia mandar um pregador, e o pregador ia pregar, e a palavra ia enfiar no seu coração e te ressuscitar. É assim. Então, aquele povo não estava entendendo isso, como muitos não entendem. É por isso que não entende que Deus ama ele. Fica dizendo, eu passei por essa enfermidade aqui, será que Deus me ama? Eu estou com escassez aqui, será que Deus me ama? O amor de Deus não está aí. O amor de Deus está na eleição. É por isso que ele fala, eu amei Jacó e aborreci de Esaú. É isso que ele está querendo dizer, quando ele diz sobre a eleição. O amor de Deus, eu repito, irmãos, ele é declarado. Paulo afirma o seguinte, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Aqui ele mostra que Deus não só nos ama, mas prova. Olha como é que ele começa falando, Deus prova o seu amor. Como ele prova o seu amor? Ele prova o seu amor, ele continua, dando o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecador, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Então, com a morte de Jesus, eu não tenho como questionar a Deus e dizer que Deus é injusto, que Deus é mau. Por que Deus deixou tantos sem escolher? Deus prova o amor, há um mistério, não entendo, não posso tentar defender Deus, nem justificar Deus, o porquê que ele fez isso. Uma coisa eu tenho certeza, que ele tem um amor infinito, porque capaz de dar o próprio filho, o único filho que ele tinha de mais precioso, para morrer na cruz. Então ele é injusto, ele não tem amor. Eu creio que uma das razões de Jesus morrer na cruz, num sofrimento tão grande, é para que ninguém pudesse dizer que Deus é ruim, que Deus é injusto. Que injusto que faria uma coisa dessa? Quem que não tivesse um amor indescritível teria coragem de fazer isso? Então ele declara o amor dele, de Gênesis a Apocalipse, ele não só declara, mas ele prova. Veja Jesus declarando, o próprio Jesus declarando o amor dele em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar dos seus amigos. Como assim? Por que Jesus está falando em favor dos seus amigos? Porque ele amou lá na eternidade. Jesus é Deus, não é? Eterno, ele é Deus, então ele é amor. E todos, né, que ele salvou são os seus amigos, porque o amor dele é eterno, ele te amou na eternidade. E se referindo ao povo de Israel ainda, o próprio Deus diz, por intermédio do profeta Jeremias, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Eu te amei com amor eterno, então eu te atraí. Eu chamei você para mim, porque eu
te amei com amor eterno. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, é um amor declarado, um amor eletivo, sem nenhum mérito. É isso que nós aprendemos já até agora, que o amor de Deus é um amor eletivo. Ele nos elegeu, ele nos escolheu, o amor dele está aí no fato dele ter nos escolhido e adotado como filhos. E também nós aprendemos que é sem nenhum mérito. Não é porque nós viríamos a fazer alguma coisa boa, porque nós não teríamos como fazer, porque estávamos mortos, porque todos nós nascemos já mortos, e só somos ressuscitados quando a palavra penetra no nosso coração e gera vida. Nos gera vida, noutros não. Às vezes, numa praça tem centenas de pessoas, e a palavra é exposta, e dois levantam a mão e dizem: eu quero aceitar Jesus. O que aconteceu com eles? Quando verdadeiramente a palavra entrou no coração e ele reviveu naquele momento. Isso é regeneração. O que significa a palavra regenerar? É nascer de novo. É nascer numa nova família, com um novo pai. Isso é regeneração. É você gerar. Você não existia. E você não tem como gerar você mesmo. A pessoa não tem como ir a Deus. Se existe regeneração, ele não tem como. Porque como é que uma pessoa vai gerar ele? Ele nem existia. Como é que ele vai fazer alguma coisa, algum movimento, se ele nem existia? Ele acaba de ser gerado. Ele existia no plano humano, enfim, mas no espiritual, no plano espiritual, ele estava morto. Então ele não podia. Em segundo lugar, esse amor, além de ser um amor declarativo, um amor provado, ele é um amor questionado. Ele é um amor questionado. O ser humano, não vou dizer o ser humano, mas o próprio povo de Deus vira e mexe, está questionando o amor de Deus. Será que Deus me ama? Será? É isso que o povo está dizendo. Em que o Senhor nos ama? Como assim? O Senhor nos ama como? Eles estão questionando a Deus. Eles estão colocando Deus à prova quando Deus diz: eu amo você, eu tenho amado vocês. Eles questionam o Senhor. O povo de Israel tinha uma visão distorcida do amor de Deus. É por isso. Pensava num amor inconsequente, num amor irresponsável, num amor de qualquer maneira, sem correção, medido por bênçãos materiais. Eu digo isso porque o povo de Israel foi muito corrigido. À medida que eles iam sendo abençoados, eles iam sendo disciplinados também, porque era um povo desobediente. Eles passaram por muitas lutas, por muito sofrimento, mas eles não precisavam passar por aquilo. Não era a vontade de Deus, mas Deus tinha que fazer aquilo por eles, tinha que discipliná-los, tinha que mandar eles para a Babilônia, para eles ser tratados por amor. A disciplina correta, verdadeira, é por amor. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Esse negócio de que quem disciplina, quem corrige é porque não ama, não existe. O pai que ama disciplina o filho. Ele usa a vara, a varinha, ele bota de castigo, ele priva de muitas coisas, porque ele ama. E parece que é outra que ama, né? Não dá um beliscão, não faz nada com a criança, deixa ela à vontade, e ela começa a achar que é dona do mundo, não tem limites, e acaba pagando caríssimo por isso. Acaba sofrendo muito a criança. Isso é que é amor? Amor é aquele que corrige, que sofre. Meu filho, eu vou disciplinar, vai doer mais em mim do que em você, mas eu tenho que disciplinar porque eu te amo. Eu não quero ver você perdido, por aí sofrendo, morrendo antes da hora, preso e tudo mais. Assim é o nosso Deus. Então esse povo foi disciplinado muito porque Deus amava eles. Nós não sabemos, irmãos, o porquê nós estamos passando por dificuldades, por lutas. Pode ser por correção e pode não ser por correção também, pode ser por outra. Existem tantas formas, né? Tantos motivos. O Senhor está nos estruturando, provando a nossa fé, não é? Estamos sofrendo naturalmente, todo mundo, nós estamos dizendo aqui que todo mundo sofre. Pode ser também por um descuido nosso,
não é? Uma desobediência às leis da natureza, às leis constituídas, enfim, existem tantos motivos. Não devemos culpar Deus, dizer que Deus não nos ama porque está acontecendo alguma coisa conosco, não é? E nem achar que é porque estamos em pecado, ou acusar alguém que está passando por alguma luta porque essa pessoa está em pecado. Né? Senão nós vamos incorrer nos erros dos amigos de Jó. Né? Na luta deles começaram a acusar, e depois o próprio Jó teve que orar para Deus pedindo misericórdia por eles. O Senhor fala, ora e sacrifica por eles, porque eles estão em pecado, porque eles estão acusando você injustamente. Nós não sabemos, a única coisa que nós sabemos é que Deus nos ama em qualquer situação em que estivermos. Mas esse povo, eles entendiam que era assim, a bênção de Deus era ferida, era medida pelas bênçãos materiais, Eles viviam questionando a Deus, e nós, queridos, quantas vezes nós também questionamos o amor de Deus? Fala sério, vamos... Não é? Jogar limpo aqui, a gente questiona às vezes, fala, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus... Nós acabamos incorrendo nesse erro de pensar no material, na vida, não é? Nas coisas materiais. Eu estou passando por isso, será que Deus me ama? Isso não serve para medir, queridos. Não esqueça disso, esse é o erro deles. Eles estavam aferindo o amor de Deus pelas lutas que ele estava passando, pelas dificuldades que ele estava passando, mas isso não justifica. Era um povo que não tinha, um povo insensível, um povo ingrato, que não via o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus ao longo da vida deles. Eu concordo com o pastor Hernandes, não é, que todo mundo cita nos púlpitos, e eu também cito, né, o Hernandes Dias Lopes, que é um pregador abençoado, ele diz o seguinte: na verdade, o povo que voltou do cativeiro esperava a prosperidade material como recompensa pela sua obediência em voltar. O povo ficou insatisfeito, julgando que Deus estava lhes dando pouco. Na verdade, o povo estava dando mais valor às coisas materiais do que às bênçãos espirituais. Eles eram semelhantes a muitos hoje, queridos. Não querem pensar, eles querem sentir. Muitos crentes hoje não querem raciocinar, não quer pensar nas coisas, quer sentir. Eu não estou sentindo, eu estou sentindo assim, eu não estou sentindo assado. Não buscam conhecimento, mas entretenimento. Quantos hoje buscam, ao invés de conhecimento, eles querem entreter? Se num lugar não tiver entretenimento para eles, se numa igreja não tiver entretenimento para eles, não está bom. E muitos pregadores agrada-os, fazem isso para agradá-los, pregam para entreter e não para converter, prega fé sem arrependimento e salvação sem conversão. E para concluir, queridos, falando sobre esse amor de Deus, porque Deus começa esse livro, para expor esse livro a gente precisa começar a falar sobre o amor de Deus mesmo. Nós vamos falar sobre o culto verdadeiro, mas Deus começa falando, eu amo vocês. Antes da correção, eu achei interessante também o início desse livro, que antes Deus vai falar aqui palavras pesadas para ele, mas ele começa falando, eu amo vocês. É uma forma boa, né? Vocês que têm filho, têm neto, que vai disciplinar, dizendo, eu amo você, meu filho. Eu vou disciplinar você, mas vovô, né? Eu já não falo mais papai, às vezes não falo, né? Que ainda tem o Rafael, o Gabriel aqui, que às vezes ainda pode ser que a gente possa conversar, tem um momento de conversar, eu tenho neto, então eu digo, né? Vovô ama você. E os pais digam, meu filho, eu amo você, antes de corrigi-los. E Deus, é exatamente isso que ele fez com o povo de Israel. Ele começou falando, eu amo vocês. Ele declara, ele mostra que o amor dele é declarado, é provado, não é? na palavra de Deus, de fato. Em terceiro e último lugar, é um amor experimentado. É um amor, querido, experimentado. Apesar das correções e da nossa desobediência, o Senhor nos abençoa. Nós somos um povo abençoado. Deus nos cura. Ele nos prospera. Ele nos abençoa. Não é que ele não faça isso. Ele faz. Ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel, nós não vimos aí o reinado de Salomão, próspero, abençoado de Davi, e Deus recomendando, fica firme na minha presença, me obedece, que você vai continuar sendo abençoado. Mas aí, queridos, vem uma série de consequências. Esse povo desobedece o Senhor, mas
É um amor de fato experimentado. Quantas bênçãos que esse povo recebeu de Deus, não é? Começou ali com o livramento no Egito, as 10 pragas, e o Senhor sustentando esse povo no deserto, mandando carne, pão, e esse povo desobedecendo a Deus e tudo mais, e Deus, não é, abençoando. Nós, da mesma forma, nós somos muito abençoados, e nós oramos, e o Senhor nos orienta. Está enfermo, ore, Deus cura, conforme a vontade dEle. Você está precisando de um emprego, ore ao Senhor para Ele abrir uma porta, e Ele abre, e Ele abençoa, mas Ele não quer que você meça o amor dEle por essas coisas. Pode acontecer de Ele tirar de você para provar você, para você perceber isso. Não, eu estou com uma próspero aqui, Deus me ama, eu estou na presença de Deus da mesma forma, eu estou na escassez, Deus é Deus, como tem um cântico, né, que diz, se eu for curar, Deus me curar, Ele é Deus, se Ele não me curar, Ele é Deus da mesma forma, se eu passar por uma tribulação, Deus, porque Deus realmente abençoa, o amor de Deus é provado. Quanta coisa Deus tem feito na minha vida, tem me abençoado tanto e cuidado de mim, que Deus tenha misericórdia de mim mesmo, para que eu não venha pensar dessa forma. Quando eu estiver passando por alguma dificuldade, alguma luta, eu medir o amor de Deus por mim, por coisas, que eu possa transcender, ter uma visão maior do que isso, queridos. E eu quero concluir com vocês, voltando aqui nesses 3 pontos. Primeiro, o amor de Deus, ele é provado por uma escolha soberana. O amor de Deus, ele é provado porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele amou sem nenhum motivo em nós. E é isso que Ele mostrou para o povo de Israel, quando Ele falou, eu rejeitei Esaú e amei vocês. É porque Ele elegeu, Ele escolheu, independente, Ele olhou e resolveu amar. O amor de Deus está na eleição dele. O Senhor me escolheu, então pronto. O que restante que vim amém, porque Ele me escolheu para estar com Ele, para morar na glória. Eu sou dEle e Ele é meu, e não importa as lutas, qualquer coisa. Segundo lugar, sobre o amor de Deus, o Senhor, em segundo lugar, Ele prova o seu amor pela proteção amorosa dEle para conosco. Ele mostrou isso para Israel, a proteção para Israel. Ele sempre preservou Israel, cuidou de Israel, disciplinou, e toda vez que disciplinou, toda vez que aquele povo sofreu, é por amor de Deus, para Deus manter aquele povo ali, e para que viesse Jesus. Então Ele tinha que discipliná-los para isso. Apesar, querido, de não medirmos o amor de Deus por bênçãos materiais, Ele nos ama verdadeiramente. Em terceiro lugar, Ele prova o seu amor pela restauração milagrosa. Quantos milagres na vida do povo de Israel, isso é demonstração de amor. As 10 pragas, né, são milagres, abrindo o mar vermelho, aquele alimento vindo dos céus, brotando água da rocha, os milagres nos exércitos enormes que vinham sobre Israel, e ele vencia milagrosamente, porque o Senhor realizava milagres. Quantos milagres o Senhor tem feito nas nossas vidas? O Senhor tem realizado milagre na sua vida, na vida da sua família, você tem presenciado, você teria testemunho para dizer, você lembra de milagres que o Senhor realizou, coisas, o que é milagre? É alguma coisa que ultrapassa o natural, as leis da natureza, quebra as leis da natureza, né? Alguma coisa ilógica que acontece sem a interferência natural, é uma coisa sobrenatural que acontece. Você já presenciou isso na sua vida, você crê que aconteceu isso, você já viu com os olhos da fé muitas coisas acontecendo perto de você. Isso é o amor de Deus, o milagre de Deus nas nossas vidas. Quantos milagres eu posso testemunhar na minha vida, na vida da Adel, dos meninos, que eu percebi e falei, isso não tinha condições de acontecer naturalmente falando, foi um milagre. Isso é prova do amor de Deus. Esses primeiros 5 versículos, irmãos, é simplesmente isso. Deus faz uma declaração que ama esse povo. Antes de
falar muita coisa de correção, falar pesado sobre ele, diz que ama, ele declara que ama, é isso. Eles questionam esse amor e Deus mostra esse amor. Ele começa falando, é porque o meu amor é eletivo, eu elegi vocês, eu preservei vocês, eu cuidei de vocês, eu abençoei muito vocês por muitas bênçãos, muitos milagres, e disciplinei vocês, disciplinei mesmo, mas é porque vocês vocês, se não tivessem disciplinado, vocês nem existiam mais, vocês já tinham debandado, é por amor, tudo que Deus faz nas nossas vidas é por amor. Então, que o Senhor nos abençoe. No próximo domingo estaremos dando continuidade aqui sobre outra declaração de Deus e sobre outro questionamento do povo e a explicação de Deus sobre aquela declaração. Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus pelo infinito amor dele para conosco, ao ponto de dar o seu próprio filho para morrer na cruz. E você, meu querido, nunca duvide do amor de Deus. Toda vez que vir esse pensamento na sua cabeça, que Deus não te ama, porque você está passando alguma coisa, lembra de Jesus que morreu na cruz por você. Morreu naquela cruz, Deus deu o que era mais precioso dele, o seu único filhinho, para morrer na cruz por você. Então, que aí essa ideia não é que não procede de Deus, da sua cabeça, que Deus não te ama. Deus te ama demais. Deus morreu, Jesus morreu na cruz por você, é como se tivesse só você, ele focou em você, ele amou você antes de você existir, amou você, escolheu você e determinou o dia certo em que alguém ia pregar e você ia se converter e vinha para a casa dele para servir ele, como você está aqui hoje. Ele ama eternamente, amou, ama e amará. Que coisa maravilhosa! Nós não precisamos de mais nada se nós temos esse amor do Senhor e Ele nos dá a força para vencer todas as nossas tribulações, as nossas lutas. Senhor, muito obrigado por este culto, Senhor, tudo que foi realizado aqui, ó Deus, por esses louvores que entoamos ao Senhor, pela comunhão, ó Deus, entre os irmãos. Deus querido, como é bom cultuar o Senhor, servir o Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo, ó Deus, que aconteceu aqui, por cada vida. Ó Deus, continuamos orando pelos irmãos que estão passando por enfermidade neste momento, para as famílias. Às vezes o casal está passando por enfermidade, membros da família, mas nós queremos colocar eles diante do Senhor, que o Senhor possa estar curando, restaurando e abençoando, e que em momento algum eles possam pensar que o Senhor não os ama, que o Senhor os ama de todo o coração. Ó Deus querido, muito obrigado. Nos dê uma semana abençoada, Pai, nos nossos afazeres, aonde estivermos, que a Tua mão poderosa, protetora, possa estar sobre nós, nos abençoando, ó Deus, e nos conduzindo conforme a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. E agora, queridos, ide em paz. Que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor eterno do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus e com essa pequena parte deste povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.